Está no ar o Sobral News Manchete, o seu jornal diário que levará até você o resumo das principais notícias de nossa cidade. Acompanhe agora as principais notícias desta segunda-feira, 21 de maio de 2012. Resultados da alfabetização de 2011 no Ceará foram apresentados hoje. O governador Cid Gomes e a secretária de Educação do Ceará, Isolda Sela, apresentaram hoje, dia 21 de maio, no Centro Administrativo Cambeba, os resultados do 5º ciclo de avaliação da alfabetização, obtidos através do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica, SPAES, em sua vertente SPAES-Alfa. O SPAES-Alfa foi implantado em 2007 em função da prioridade do governo, expressa por meio do programa Alfabetização na Idade Certa, que tem como meta garantir o sucesso da alfabetização de todas as crianças matriculadas na rede pública de ensino até os 7 anos de idade. Câmara Setorial debate pesquisas na Embrapa. Durante o encontro foram discutidos projetos e programas para beneficiar o setor produtivo, rede de transferência de tecnologia e inovação para a caprinocultura e ovinocultura brasileira, o estudo zoossanitário da caprinocultura e da ovinocultura tropical e a Rota do Cordeiro. O debate sobre as ações da Rota do Cordeiro no Ceará, primeiro estado a implantar o programa, foi conduzido pelo pesquisador Otávio Moraes e por Antônio Nunes, da Coordenadoria de Apoio às Cadeias Produtivas da Pecuária da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará. A morte sobre duas rodas. A partir de hoje, o Jornal Sobral News começa uma série semanal de reportagens sobre motocicletas no estado do Ceará. A escolha do tema não foi aleatória. No interior, a frota de motos é de cerca de 620 mil unidades. Entretanto, o número de condutores habilitados é apenas a metade, cerca de 310 mil. Na capital, acontece o contrário. O número de pessoas habilitadas supera o de motocicletas, cerca de 180 mil motos para 267 mil habilitados. Os dados são da assessoria de imprensa do Detran de Fortaleza. Guarani entra na reta final para a estreia no Brasileirão. Na última semana da preparação rubro-negra para a estreia no Campeonato Brasileiro, esquenta a disputa por uma vaga no time titular do Guarani. Na manhã de ontem, domingo, dia 20 de maio, o técnico Júlio Araújo comandou um coletivo bem movimentado, onde os jogadores participaram ativamente do trabalho. O Sobral News Manchete fica por aqui. Acompanhe nossas reprises durante a programação da TV Interaja. Fique agora com Sobral News em Debate. Até a próxima! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sobral News em Debate. O nosso jornal diário é coproduzido pelas faculdades INTA e pelo INTEC. A nossa edição vai sempre ao ar na nossa web TV, a TV Interaja, e você pode acompanhar as nossas reprises também no site da TV Interaja e através do nosso canal no YouTube. Eu peço a você que participe conosco e interaja com a nossa programação. Na edição de hoje, eu recebo como debatedor o Herculano Costa, que é editor e participa da produção do jornal Sobral News, e ainda tenho aqui a presença muito ilustre do Dr. Renato Roseno, ele que vai falar um pouco para a gente sobre um tema muito especial de uma matéria interessante, muito importante, veiculada no Sobral News. Não é isso, Herculano? Boa tarde. Boa tarde. Sobral News, na edição 88 de sexta-feira passada, focalizou um assunto por demais momentoso, tanto na nossa cidade como no estado, no nosso país. Sexta-feira que foi o Dia Nacional do Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil. E é com esse propósito que nós trouxemos aqui o Dr. Renato Roseno para falar sobre um trabalho que ele realiza nessa área. Boa tarde, doutor Renato. Boa tarde ao professor Herculano, boa tarde ao Tiago, boa tarde aos internautas.
Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança. Essa data ela foi escolhida por força de lei federal como um dia de mobilização contra toda e qualquer forma de violência sexual contra crianças e adolescentes, em razão de que em 73 houve o assassinato, após uma violência sexual, de uma criança capixaba, Araceli. E no Brasil da década de 70, esse foi um crime que chocou a sociedade de então. Lamentavelmente, esse crime ele se inscreve na trajetória da justiça criminal brasileira como mais um caso de impunidade, né? Os acusados, filhos da elite capixaba à época, não foram condenados e o crime restou impune. Em 2000, né, no processo que a sociedade civil brasileira, através das suas ONGs, entidades de direitos humanos, né, o ECPAT, o Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, passaram a lutar por uma data que fosse uma data de mobilização nacional. Então, em 2000, uma lei federal decretou que o 18 de maio, em homenagem à memória da Araceli, fosse o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança. Então, nesses 12 anos, né, da edição da lei, para a nossa felicidade, mas também para a nossa preocupação, o que a gente vê é que o Brasil inteiro, né, são incontáveis hoje os municípios que têm pautas, que têm agendas no maio, na semana do 18 de maio, relativas à questão do abuso e exploração sexual da criança. Este ano, em especial, né, estamos aí articulados num comitê nacional, que é um comitê de sociedade civil. A minha trajetória nesse tema, sobretudo a partir das entidades de sociedade civil, nós dedicamos especial atenção às questões da relação entre o modelo econômico vigente e, com um destaque, a questão das grandes obras e dos grandes eventos, tipo a Copa do Mundo, e em que medida esses eventos irão impactar a vida de crianças e adolescentes, ou seja, criar vulnerabilidades, né? Então tivemos agora, né, por ocasião do 18 de maio, um bom diálogo, né, em diferentes estados, com o judiciário, com o legislativo, com o executivo, mas sobretudo é uma data de mobilização. Por isso que é importante que os meios de comunicação eles se dediquem a falar sobre o tema, porque em falando nós geramos prevenção, uma prevenção primária da violência sexual, mas sobretudo que nós convoquemos, né, em especial os internautas que nos assistem agora, a que eles notifiquem a violência que porventura eles tenham conhecimento. Doutor Zendo, através de que instituição ou organização social o senhor foi inserido nesse trabalho? Foi através do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA, né? Os SEDECAs, né, Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, são entidades civis que têm como missão a proteção jurídico-social. Então, a proteção jurídico-social de direitos humanos de crianças e adolescentes. Há mais de 30 SEDECAs no país. O SEDECA aqui do Ceará, um SEDECA dos anos 90, criado, né, pelo concurso de energias de advogados, de educadores comunitários, de assessores comunitários, de militantes da área da infância, que entenderam da necessidade de que o Ceará deveria ter também uma organização civil de proteção jurídico-social de crianças e adolescentes. Por que isso? Né? E me permita aqui uma breve referência legal, né? Não querendo chatear os nossos internautas. O artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é direito da criança na política de atendimento que ela tenha defesa por uma entidade especializada, né, como um dos seus direitos, que são exatamente os centros de defesa. No caso do SEDECA do Ceará, ele tem uma especial preocupação com as violações cometidas pelo poder público, seja por ação ou omissão. Porque a gente sabe que o grande causador de violência na sociedade brasileira, né, sobretudo, a omissão da política pública. A gente está falando da educação de má qualidade, ou quando não há educação, dos problemas de saúde. Por exemplo, nós, lamentavelmente, no Ceará, nós temos ainda indicadores de saúde materna e infantil que são muito ruins. São muito piores do que, inclusive, as médias nacionais e quiçá internacionais. Por exemplo, nós temos hoje um gravíssimo problema na sociedade brasileira, que é a questão da violência. Nós, hoje, temos o quarto pior indicador
de morte de adolescentes por causas não naturais, basicamente a violência armada. Então, nós temos aí uma série de motivos para que nós nos coloquemos em marcha e possamos fazer, né, um conjunto de ações, que são ações de educação, ações de prevenção, ações de mobilização e também ações no campo judicial. Porque não adianta desenvolver as ações judiciais de reparação se você não mobiliza a sociedade. Por outro lado, não adianta só você fazer a mobilização da sociedade, né, desprovida dos instrumentos jurídicos de reparação. Então, para nós, é necessário conjugar o que a gente tem desenvolvido, né, ao longo dessa trajetória. Eu hoje não sou mais da equipe executiva, desde 2006, né, concluí a minha contribuição na equipe executiva do SEDECA. Eu fui coordenador da ANSED, a Associação Nacional dos Centros de Defesa. Fui conselheiro nacional do CONANDA, né, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança. Foi uma experiência muito importante na deliberação de política pública, em nível nacional. Né, a possibilidade de você aprender, né, os limites e potencialidades das políticas públicas e, sobretudo, né, num Conselho Nacional, num país mega diverso como é o Brasil. Mas o que eu queria dizer, professor Herculano, é que nós estamos desenvolvendo, na verdade, no Brasil, desde os anos 80, aquilo que a gente chama de litigância estratégica. Não adianta, né? O doutor Tiago é advogado, como eu, sabe que não adianta você simplesmente fazer a litigância se ela está desprovida de ação social, desprovida de ação de mobilização. Ou seja, quem de fato deve garantir os direitos deve ser a sociedade. Portanto, é importante que uma sociedade autoconsciente do porquê que o direito é violado e do direito que é violado, auto-organizada para lutar pelo direito, esta sociedade autoconsciente, auto-organizada, ela gera as condições da sua emancipação, da sua cidadania, né, de realizar a justiça. Doutor Renato, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que o problema da exploração sexual, ela advém basicamente de dois problemas. Ou um fator financeiro, uma dificuldade de inserção social do indivíduo, ou às vezes uma situação em que ela não consegue uma ocupação, a ociosidade, a falta de engajamento dentro de uma estrutura daquele adolescente, daquele jovem. Quais são hoje as políticas, a seu ver, que o poder público deveria ou pode desenvolver para minimizar esses impactos e, com isso, ter jovens mais sadios e menos sujeitos a essa situação de exploração? Então, me permita aqui, vamos falar um pouco de conceito, né? A violência sexual é um guarda-chuva conceitual. Ela abre duas grandes categorias, a categoria do abuso e a categoria da exploração. O abuso sexual infantil é, sobretudo, aquele que decorre de uma relação de poder e confiança que é utilizada pelo mundo adulto para violentar crianças e adolescentes. O abuso intrafamiliar. Pronto, o abuso intrafamiliar ou extrafamiliar. O que é mais comum no Brasil, de fato, é o abuso intrafamiliar. Ao lado dessa subcategoria da violência sexual, você tem uma outra categoria que é a exploração. A exploração, o móvel da exploração é, de fato, a troca de atos sexuais mediada por bens materiais, dinheiro, moeda, uma cesta básica, no caso de dependência química, crack, álcool. Portanto, a exploração sexual como é que nós a conceituamos? É a troca de favores sexuais entre o mundo adulto e o mundo infantil, mediada por trocas materiais. A exploração sexual, tanto o abuso como a exploração, são sobretudo causados, em especial, pelo desrespeito do adulto em relação à infância. Então, nós podemos entender as variáveis sociais, sem dúvida alguma. A desigualdade, o machismo na sociedade brasileira, a falta de respeito, ou seja, uma sociedade que não produz respeito entre as pessoas no sentido dos direitos. Né? Lamentavelmente, a sociedade brasileira continua sendo uma sociedade em que alguns acham que podem tudo e ficam subjugando outros. Não somos uma sociedade de direitos no sentido pleno desta palavra, uma sociedade em que a esfera pública de direitos de fato seja respeitada. Nós lutamos por isso. A exploração ela tem muitas causas. Sem dúvida alguma, a pobreza é uma causa, a desigualdade de riqueza é uma causa, o machismo, né? O fato de que a cultura masculina acha que pode comprar corpos femininos. Né? Esse é um problema, sem dúvida, o racismo, o turismo sexual, por exemplo, na costa do Nordeste, ou o turismo sexual com crianças que se dá na Amazônia, tem, sobretudo,
são expressões motivadas também por essa visão racista que normalmente o estrangeiro tem sobre a mulher brasileira. Essa Portanto, chamada inversão de valores, que hoje é tão falada e que diz que acabaram-se os valores de família, também pode entrar nessa conta? Na verdade, vou terminar a pergunta anterior e entro nessa também porque são correlatas. Você havia me perguntado quais são as políticas de prevenção e enfrentamento. Desde 2000, o Brasil tem uma política pública chamada Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. É um plano nacional estruturado em 6 estratégias. Prevenção, análise de situação, que é diagnóstico, mobilização da sociedade, atendimento da vítima, responsabilização do agressor, o aspecto repressivo, e protagonismo juvenil, que é a participação. Então, os municípios e estados têm que ter a atuação nesses 6 eixos. Não adianta eu fazer, por exemplo, a prevenção e não fazer o atendimento. Não adianta eu fazer o atendimento e não fazer a repressão, a responsabilização. Portanto, a pergunta: qual é a melhor política pública? É aquela que dê resposta a esses 6 eixos estratégicos. Um dos eixos é a mobilização, e aí entra a família. De que família eu estou falando? Não tem modelo de família. Ou seja ela biparental, monoparental, hétero, homo, estendida, restrita. A questão é que é direito da criança, né, ter um tecido de solidariedade sociofamiliar comunitária, seja qual for. Uma referência o tio, a avó, é necessário ter esse tecido. E cabe, em especial, à comunidade e ao poder público fortalecer esse tecido. Mesmo que, não estou aqui defendendo, vou repetir para não ser mal interpretado. Não estou defendendo um modelo familiar do princípio do século XX. Não é isso. Nós estamos 100 anos depois do princípio do século XXI. Nós temos que pensar, portanto, estratégias de que esse tecido de solidariedade ele seja garantido, fortalecido, sem dúvida alguma, e isso previne. A prevenção tem 3 níveis: a prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária é a gente, obviamente, chamar a sociedade para que seja uma sociedade de direitos, de respeito aos direitos humanos. A prevenção secundária é a gente falar de um outro exercício da relação entre adultos e infância, em que a infância seja valorizada, que ela não seja tratada como objeto. E a prevenção terciária é o atendimento do caso em si. Então, por exemplo, uma família que tem enfrentado uma violência, ela tem que ser atendida. Na medida que você atende, você previne que aquele próprio núcleo familiar não volte a se envolver em situações de violência. Então, o atendimento ele também é prevenção. Veja como as coisas estão correlatas. Sr. Rosendo, você falou na questão da violência intrafamiliar. Ontem, a apresentadora Xuxa fez um depoimento muito contundente na televisão, afirmando que teria sofrido violência sexual a partir dos 8 anos até os 14 anos, e essa violência se deu exatamente com uma pessoa da família dela que se propunha a ser seu padrinho, e a outra pessoa era um viúvo que também se propunha a casar com a avó dela. E o pai dela, que era um militar muito ausente de casa por razões de trabalho, e a mãe dela, uma senhora da sociedade gaúcha, com princípios religiosos muito arraigados, gerou aquelas barreiras onde ela, ao sofrer a violência por questão da afetividade, ela não teve coragem de passar aquele problema para a mãe dela. Então ela superou isso sozinha, e quando ela, aos 14 anos, ela começou a trabalhar na vida pública e começou a trabalhar também a sua cabeça para não se transformar numa pessoa que, em função de toda essa problemática, saiu de casa e perdeu a vida. O que acontece no meio social menos favorecido é que quando a criança sofre esse tipo de problema, encontra logo o autoritarismo dos pais ou até uma certa permissividade do pai. O que faz com que essa criança violentada, vá para a rua e lá ela liquide a sua vida. Como é que você vê assim esse depoimento da Xuxa, uma mulher que teve tanta experiência de vida e passou ontem com lágrimas nos olhos toda essa problemática, ela que agora passa a cuidar da criança e do adolescente com muito mais afetividade, com muito mais recurso, com muito mais vontade, em função do trauma que ela sofreu quando criança? Olha, sem dúvida alguma, é um depoimento corajoso. E aí isso nos obriga, a todos nós, a pensarmos muito sobre qual é o tamanho desse tipo de violência. A violência sexual, ela diz muito sobre o Brasil, que é um país ainda, lamentavelmente, né, em que as relações interpessoais também são relações violentas.
E esse depoimento ele nos permite tirar alguns elementos. O primeiro elemento é o elemento da responsabilidade do ato, ou seja, às vezes a gente fica procurando a responsabilidade, porque o pai viajou, o grande responsável é aquele que abusou, este homem responsável, ele é o responsável e tem que ser responsabilizado. Então é necessário entendermos aí, porque senão a família ela acaba também sendo condenada, por exemplo, o pai dela que viajava por razões profissionais ou coisa que o valha. Bem, quantos pais não têm que viajar por razões profissionais, quantas mães não têm que viajar por razões profissionais ou pelo trabalho? Os filhos da classe trabalhadora, né? Eles sabem o que é isso, os pais trabalham 8, 10 horas por dia, então nós não podemos atribuir aos pais o fato de que um outro causou esta violência. Então, por outro, há um responsável aí, por exemplo, o viúvo, o possível padrinho, o possível marido da avó, no caso concreto que você havia levantado. Segundo, o trauma. Esse talvez seja um dos traumas. Imagina, como é difícil você falar que você foi vítima de violência. Nós estamos aqui falando homens adultos. Imagina uma violência patrimonial. Você já acha que é constrangedor falar sobre isso, né? Um assalto. Imagina o que é uma violência sexual com uma criança. Ela sabe que aquilo não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Isso cria um trauma muito grande. Portanto, é necessário, e eu queria enfatizar o terceiro elemento, é necessário termos na família, na comunidade, na escola, um ambiente democrático de escuta. É fundamental que a escuta. É fundamental que o judiciário, por exemplo, ele acolha de forma humanizada os reclamos da infância. É necessário que a escola ela saiba escutar, por exemplo, tem uma lei estadual no Ceará que essa lei tem que ser colocada em prática, que é a lei das comissões de maus tratos, de prevenção e notificação a maus tratos. É uma lei de autoria da época do deputado João Alfredo, né, em 2000, 2001, 2002. Essa lei determina que toda escola tem uma comissão para prevenir maus tratos à infância. Quando você estabelece a comissão no interior da escola, o que você faz? Você gera uma cultura que o corpo docente ele vai estar capacitado a entender, a acolher, e você gera no corpo docente a ideia, olha, há um lugar que você pode procurar se algo desse tipo acontecer com você. Agora, a quarta questão, permita, o atendimento. Ela foi a público dizer a violência que havia sofrido e, obviamente, tem os recursos de procurar um atendimento psicoterápico adequado. Quantas milhares de crianças e adolescentes têm acesso a um tratamento adequado, a um atendimento adequado? Aí, a questão, mais uma vez, do poder público. Eu acho hoje, assim, a nossa grande dívida, professor, sem dúvida alguma, o hiato, a lacuna no atendimento a esta vítima. Porque essa vítima, ela demanda atenção psicossocial de longo prazo. E a gente sabe que, lamentavelmente, muito lamentavelmente, os poderes públicos não fornecem isso à nossa população. E é necessário também abrir canais de notificação. Hoje o Brasil tem um canal de notificação nacional que guarda o anonimato, que é o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Eu repito, eu gosto sempre, que estou dando entrevistas, de falar do Disque 100. Então, se você sabe de um caso de violência contra criança e adolescente, ligue para o 100, porque você não pode ser cúmplice dessa violência. Recentemente eu estava dando um curso para professores no Cariri sobre o tema da notificação obrigatória. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que estabelecimentos de educação e estabelecimentos de saúde são obrigados a notificar a violência à vida contra a criança. E uma professora dizia para mim, olha, a gente tem medo de notificar. Eu disse, mas a criança que foi violentada não teve escolha. Você está tendo a escolha. Você está escolhendo por ela não notificar, mas o que a lei determina é que você tem a obrigação de notificar, porque se você não notifica a violência, aquela violência ela não cessa sozinha, ela continua. Portanto, é a notificação que permite interromper o ciclo de violência. Portanto, eu queria deixar mais uma vez esse apelo aqui aos internautas que, em sabendo de violência, diz que para o 100, gratuito, nacional e o anonimato é garantido,
para fazer a denúncia. E se você souber de algum caso que tenha acontecido com alguém próximo, né, busque atendimento. Né? Essa violência ela é traumática, mas ela pode ser superada. É importante investir, né, na atenção afetiva desta pessoa para que ela possa recompor a sua vida e possa viver a sua vida com dignidade. Doutor Renato, do ponto de vista político, jurídico, institucional, qual é o papel que assumem os municípios e as próprias comunidades, tanto na prevenção como no combate à exploração? O município é um ente fundamental. Fundamental. Ou seja, por quê? Porque nós estamos falando de políticas que são sobretudo responsabilidades do município. Quem é que está mais perto da comunidade? É o ente municipal. É ele que executa a política de assistência social, é ele que executa a política de educação fundamental, é ele que executa, por exemplo, as políticas de mobilização ali direta na comunidade. Portanto, o município é fundamental. Então, todo município tem que ter um plano municipal de enfrentamento à violência sexual. Nós hoje estamos aqui em Sobral. É necessário que a sobralense saiba qual é o plano municipal de enfrentamento à violência aqui no município. Saiba qual é o plano para cobrar a execução do plano. Porque não adianta ter o plano e ele ficar dormitando na gaveta. Tem que ter investimento. Né? Tem que investir na infância. Não há nada melhor, Tiago, do que investir na infância. Ou seja, as pessoas... Qual é o grande investimento, me permita aqui, na sociedade brasileira? É a gente investir nas novas gerações, na educação de qualidade, na saúde, no cuidado. Uma infância violentada, ela não pode transformar, ela não vai virar uma sociedade democrática. Portanto, nós temos que prevenir essa violência e, em ela acontecendo, nós temos que atendê-la. Então, o município é fundamental. Portanto, é fundamental fortalecer um ente que é imprescindível, que é o Conselho Tutelar. O que diz o Conselho? O que a lei diz no Conselho Tutelar? Que é o órgão autônomo, não jurisdicional, independente, que tem a responsabilidade de zelar pelo direito da criança. Então, nós temos que ter, por exemplo, conselhos tutelares em número adequado, nós temos que ter equipe técnica que auxilie o Conselho Tutelar, nós temos que ter estrutura física material para que esse conselho atue. Por quê? Porque normalmente é ele que chega na ponta. Segundo, um protocolo de atenção, e aqui já fica a dica para o município. Vários municípios hoje, município como Sobral, né, que é um município referencial na região, pode ter um protocolo de atenção integral. Em que medida? Na medida que você integra saúde, educação, assistência, segurança pública e justiça, você não faz com que a criança seja revitimizada, ou seja, que ela não pule de instituição em instituição. Isso tem sido feito em vários municípios hoje, de você conseguir fazer com que a rede de saúde, porque uma criança vítima de violência, ela tem que ter atenção à saúde. Prevenção a DST, AIDS, por exemplo, são agravos decorrentes da violência sexual. Né? Imagina que além da violência em si, ela pode contrair uma DST. Isso é horrível. Isso é horrível. Nós temos que ter, por exemplo, interferência de saúde, atenção psicossocial, feita sobretudo na assistência, a atenção policial e judicial. Então, quando essa atenção ela é integrada, ela é integral, ou seja, os direitos todos, e ela é integrada. Porque essa criança não pode ficar bolando de uma instituição para outra. Quem pode fazer isso? O município. Como é que o município faz isso? Tem que ter a liderança do município nesse sentido. Nós temos que, portanto, o município ele tem que trazer esses entes, essas políticas, para dialogar e para firmar protocolos. Doutor Rosendo, só para finalizar, que o nosso tempo já está se exaurindo, eu colocaria a questão do Conselho Tutelar da seguinte forma. O Conselho Tutelar deveria funcionar de forma preventiva, não acha? E depois, de maneira curativa, como seria o caso depois se não houve a prevenção, aconteceu a violência, alguma providência deveria ser tomada. Aliás, todas as providências deviam ser tomadas. Mas eu conheço, na função de jornalista, que a gente faz cobertura de casos de abuso em outras cidades da região, e os conselhos tutelares têm se manifestado, têm se apresentado de forma inoperante em razão de falta de material humano, falta de preparação. Falta equipe, falta capacitação e falta... capacitação desse material humano e falta condições materiais de modo geral. Chega-se no Conselho Tutelar para denunciar alguma coisa, infelizmente nós não podemos fazer nada. Nós não temos viatura, nós não temos pessoal para acompanhar tudo isso e tudo mais, e fica por aí.
Teria que ter conselho tutelar. Não seria oportuno uma coisa que melhor atendesse do que os atuais conselhos tutelares? Ou seria obrigação dos municípios ou de quem de direito reequiparem esses conselhos tutelares para eles terem realmente efetividade nos seus trabalhos? Primeiro, assim, conselho tutelar é uma inovação jurídica brasileira sensacional. Eu defendo o conselho. Porque o que é? Ele é uma instância que zela pelo direito quando o direito foi violado, e essa instância é preenchida não por ordem do chefe do executivo, mas por escolha direta da comunidade. Não é eleição. Juridicamente as pessoas chamam de eleição. Comumente as pessoas chamam de eleição, mas juridicamente é escolha direta, né? As pessoas escolhem o representante que vai alçar aquela instância, e a função do executivo é homologar aquela escolha direta. Bem, por quê? Porque quando o legislador faz isso, o que ele faz? Ele diz, olha, a comunidade ela tem que estar olhando para a infância para saber se a infância está tendo seus direitos violados ou não. E qual é o poder que o conselheiro tem? Ele tem o poder de aplicar medidas protetivas, portanto, chamar a rede para proteger a criança. Sem dúvida alguma, repito, tem que ter equipe técnica, né, auxiliando o conselho, tem que ter material para isso. Agora, nada justifica a completa inação. Olha, até pelas minhas funções de Conselheiro Nacional de Direitos que fui, eu percorri esse país de norte a sul. Eu já vi situações lamentáveis de violência, de assassinato, drogadição, exploração. Mas sempre havia alguém na comunidade que não naturalizava a violência. Porque quando você naturaliza a violência, você também passa a ser violento. Então é um certo grito de indignação. Eu valorizo muito o conselheiro e a conselheira tutelar. Por isso que eu acho ruim, às vezes, o aparelhamento que gente de má fé, às vezes, faz das escolhas de conselheiro ou conselheira. Se é necessário que seja denunciado, e a gente sempre chama a atenção do Ministério Público para fiscalizar bem os processos de escolha de conselheiro ou conselheira tutelar. Pois bem, para nós é fundamental que as pessoas que lá estejam sejam pessoas que tenham responsabilidade, mas, sobretudo, sentimento, compromisso. Compromisso não é um negócio que você ensina, né? Compromisso se tem ou não tem. É necessário que haja pessoas com compromisso. Compromisso é quando a gente faz algo junto, uma promessa junto. A etimologia da palavra compromisso é isso. Portanto, o compromisso é quando as pessoas assumem coletivamente uma responsabilidade nesse sentido. Então, eu queria aqui deixar também o meu reclamo, a minha reivindicação. É necessário fortalecer os conselheiros, os conselhos, mas é, sobretudo, necessário que a comunidade escolha bem, né, o seu conselheiro ou conselheira. Bom, e com todas essas suas andanças, toda essa experiência, doutor, eu queria lhe perguntar o seguinte, qual é a sua perspectiva a curto e médio prazo para a melhora das políticas de proteção, dentro principalmente da sua perspectiva de defensor dos direitos humanos? Eu acredito muito na mobilização da sociedade. Para mim não é o Estado que vai mudar a sociedade, não é o governo que muda a sociedade. É a sociedade que se muda, e muda inclusive os governos em querendo, né? Nós hoje podemos contabilizar que nós melhoramos muito a mobilização. Por exemplo, nós estamos aqui hoje num meio de comunicação, através de tecnologias novas. Há 10 anos nós não tínhamos isso. Isso também é mobilização. Nós estamos mobilizando, né? Eu reitero o número da denúncia. Nós estamos falando de temas que às vezes o internauta está tendo acesso a um tipo de interpretação distinta. Então isso é mobilização. A mobilização melhorou. E eu confio muito na força dessa mobilização. Agora nós temos uma dívida grande. E essa dívida ainda é, repito, com as demais políticas, em especial de atendimento e de responsabilização. Qual é a minha expectativa de futuro, dialogando com o seu questionamento? A minha expectativa é que esta mobilização cresça a um ponto tal que crie respostas nas outras estratégias de prevenção, de atendimento e de responsabilização. Eu repito, para mim a questão do enfrentamento à violência não é uma questão que se circunscreve à polícia. É uma questão de democracia. A polícia ela só chega depois que o fato delituoso aconteceu. Nós precisamos, na verdade, que a sociedade chegue antes. E, por fim, sei que a gente está chegando no final, é necessário que nós abracemos a causa da infância.
e da juventude. Ou seja, nós não vamos ser um país... De que nos adianta sermos a quinta economia do mundo ostentando o quarto pior índice de morte por assassinatos dos nossos adolescentes no mundo inteiro? Matando 13 adolescentes todo dia, matando 50 jovens de 15 a 24 anos todo dia, uma geração que a gente está perdendo para o crack. Né? Então, nós temos uma responsabilidade. Ou seja, eu tenho... Para mim não é uma questão de direito só. Né? Não é porque eu sou advogado. Não se trata disso. Não se trata porque está na lei. É uma questão de ética, né, global com o mundo, de cuidado, né, do cuidado com as atuais e futuras gerações, uma ética do cuidado. Nós temos que entender isso, abraçar isso. Isso não é uma questão de especialistas. Não é porque eu sou especialista, não é uma questão de especialista. Isso é uma questão da sociedade, não precisa ser especialista. Eu digo sempre, eu vou muito às comunidades para fazer palestra, eu digo muito assim, olha, sabe como é que eu resumo e sintetizo isso? Eu não quero para o filho do outro aquilo que eu não quero para o meu filho. Para o meu filho eu quero educação, saúde, proteção, não é isso? Para o filho do outro eu também quero a mesma coisa. Eu acho que é isso. Eu não quero para o filho do outro aquilo que eu não quero para o meu filho. Bom, e no fim dessa nossa edição tão especial, quero agradecer aqui a participação do Dr. Renato Roseno. Espero tê-lo aqui outras vezes para falar também de outras temáticas, não só da exploração sexual, da juventude, até porque você tem uma vasta experiência em todos esses assuntos. Quero agradecer também ao Herculano Costa, mais uma vez, trazendo para nós aqui a informação e proporcionando o momento da visita do Dr. Renato Roseno. E a você, amigo espectador que nos acompanha pela TV Interaja, eu deixo o meu boa tarde até a nossa próxima edição. Um grande abraço.